Deus me ajude aqui nesse Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Bom, meu nome é Laura Janaína Vieira Lucas. Eu sou aluna do 4º período ministerial noite. O meu sermão será um sermão textual e o meu público-alvo são os alunos do Carisma. O meu tema é oração e fé. E o título é Oração sem Fé. E a palavra-chave, oração. E o meu texto base está lá em Atos 12, do versículo 12 a 16. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: "Estás louca?" Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: "É o seu anjo." Entretanto, Pedro continuava batendo no portão. E quando eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Bom, no contexto anterior a esse texto, Herodes tinha prendido Tiago e matado ele, e os judeus ficaram muito felizes com isso. E aí ele foi e prendeu Pedro, para matar ele também, para satisfazer os judeus. Só que Pedro estava preso por uma grande escolta, bem preso. Ele não estava preso de qualquer jeito, ele estava bem preso. E a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele. Eles oravam dia e noite por ele, para que Deus fizesse um milagre, para que Pedro fosse liberto da prisão. E quando isso aconteceu, eles não creram no milagre, né? E Deus respondeu a oração deles de uma forma milagrosa, né? Quando se ora, nós desejamos que a nossa oração seja ouvida. A gente não quer ir para o quarto, fechar a porta, orar, ou seja lá onde for, ajoelhar e falar com Deus e Deus não escutar a gente. A gente deseja que a nossa oração seja ouvida. E Deus ouve. Ele ouve e Ele responde. Né? E nesse caso aqui, Deus ouviu e respondeu de imediato a oração deles. Só que eles ficaram lá assim: "Não, menina, você está doida? Não é ele não. Como que seria ele? Ele está lá preso. Né? Então por que vocês estão orando?" Né? E vendo-se liberto, Pedro também custou acreditar, porque ele achou que ele estava tendo uma visão. Ele só acreditou quando ele estava lá na rua. Quando ele deu em si e falou assim: "Nossa, eu estou livre." Aí a primeira coisa que ele faz, ir para a casa de João Marcos. Por quê? Porque ele sabia que ali era um lugar que as pessoas se reuniam para orar. E quando Pedro chega na casa e a serva vai atender a porta e fala, eles não acreditam. Os fatos narrados nesse texto mostram uma igreja que orava sem cessar. Meu Deus! E muitas vezes isso quer dizer de mim e de você. Nós criamos um hábito de oração. Nós criamos uma rotina de oração. É o que se deseja de qualquer cristão. Que a gente tenha uma vida de oração. Então, muitas vezes, nós entramos para o nosso quarto, nós vamos orar, e nós estamos orando igual aquela colega sua, ou aquele seu amigo, que você sai para ele para contar um caso seu, e 3, 10 dias depois, sei lá quantos dias, você encontra com ele e fala com ele assim: "Sabe aquele negócio que eu te falei? Do fulano de tal, aconteceu não sei o quê?" Ele fala assim: "Que negócio? Quem é que não já passou por isso?" Você vai falar com uma pessoa e a pessoa nem lembra do que você falou com ela. Ela estava ali, do seu lado, em pessoa, e você conversando com ela. E ela não sabia o que você estava falando com ela. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós entramos para o nosso quarto, nós vamos orar, mas nós oramos da boca para fora. Nós ficamos ali, blá, 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 blá. Tem um texto na Bíblia que fala que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Muitas vezes a gente fala muito com as pessoas, mas as pessoas não estão
nos ouvindo. E com Deus não. Tudo que eu falar, Deus vai ouvir. A Bíblia diz que Ele se inclina das alturas para ouvir a minha voz. Graças a Deus. Ele se preocupa comigo. E eu tenho que entender que todo poder, tudo vem de Deus, não é de mim, não é da minha oração. Não é porque eu sou boa demais para orar que Deus vai fazer um milagre. Será que esse povo aqui não entendia isso? Que Deus estava ali ouvindo eles? Eles tinham o hábito de orar e muitas vezes nós fazemos isso. Nós acordamos, vamos lá, fazemos as nossas leituras, a nossa leitura da palavra e depois nós vamos lá orando. Levantamos, fazemos a leitura da palavra, a nossa devocional, né? Que agora a devocional está na moda. Até os ímpios estão fazendo o devocional. Então nós vamos lá fazendo a nossa devocional. Mas será que realmente nós estamos orando ou nós estamos repetindo? Nós estamos todos os dias ali repetindo para Deus as coisas. E eu sei que existem muitos crentes na igreja que não oram, mas não é desses crentes que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que vão nos montes, daqueles que vão nas vigílias, daqueles que vão nas reuniões de oração, daqueles que realmente oram. Eu estou falando dessas pessoas. Inclusive uma delas sou eu. Eu preparando esse sermão, eu me vi tão medíocre. Eu me vi tão imbecil. Eu falei com Deus assim: Senhor, eu preciso todas as vezes ir para um seminário, levar uma chacoalhada, para eu entender que eu preciso estar com o Senhor todos os dias da minha vida. Graças a Deus. Realmente, eu preciso estar com o Senhor de vez em quando, integralmente. A minha vida tem que ser 100% para Deus. Porque Deus é 100% para mim. Graças Esse povo aqui estava ali reunido num local de oração. Nós fazemos isso quantas vezes? As vigílias do carisma são tremendas. Nós vamos lá, rolamos no chão, saímos de lá escabelado, com a maquiagem lá na testa, saímos todas amassadas. Mas será que nós estávamos ali de verdade? Meu Deus. Eu fico me perguntando isso. E oração, muitas vezes, queridos, nós oramos por desencargo de consciência, sabe? Meu Deus. Uma pessoa encontra com você e fala assim: ora por mim, eu estou passando por tal e tal problema. Aí você vai lá, ora por aquela pessoa, para quando ela encontrar com você, você falar que orou por ela. Mas você não está orando crendo que Deus vai fazer um milagre na vida dela, crendo que Deus é o Todo-Poderoso para curar o filho dela que é autista, ou a pessoa que está com câncer, ou até mesmo uma dor de barriga. Você fala assim: não, ela só toma um remedinho e melhora. É a mesma coisa quando a pessoa te pede uma oração e ela é curada. Sabe? E muitas vezes, o que Deus espera de nós? Ele espera de nós muito mais comprometimento. Nós estamos muito rasos com Deus. E concluindo, é preciso que recordemos dos grandes milagres de Deus na Bíblia e na história, para podermos perceber o poder do Deus para o qual nós estamos orando. Mas se acreditarmos em todas essas ações divinas, porém sem transportá-las para a nossa realidade, vai ser apenas um assentimento mental, uma coisa que está na nossa cabeça, mas que só serve para o outro. Para mim, não. Não podemos esquecer que Deus continua fazendo os mesmos milagres. Graças a Deus. Outra proposta é trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Lembrar do passado, do que Deus fez na minha vida no passado, como que Deus usou as pessoas, como que Deus curou, como que Deus transformou, para que isso me traga a fé mais reanimada. Meu e Deus. Eu encerro aqui com um trecho do livro do pastor e nosso professor Pedro Estrela, que ele diz assim: é orando que nos aproximamos do Senhor e o aproximamos de nossa realidade. É quando vencemos as tentações do maligno e cuidamos das pessoas que amamos. É orando que desafiamos o impossível e o sobrenatural. É orando que conhecemos a bondade e a graça limitada de Deus. Não existe fórmula mágica para oração, apenas um coração contrito e sincero. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém.